E agora a gente vai falar do Estado atuando e intervindo sobre o domínio econômico. Impactos da atuação do Estado na seara econômica. A gente sabe que durante um bom tempo a tendência liberalizante predominou no mundo. A ideia era sintetizada por aquela frase que é atribuída ao Adam Smith, mas que muitos falam que ele nunca disse isso, mas aquela frase que diz que a mão invisível do mercado deve controlar a economia. Não deve o Estado ficar intervindo no mercado, porque o mercado por si só se autocontrola. Ele consegue corrigir os desvios automaticamente. Se você tem uma empresa e você tem 5 concorrentes, se você quiser aumentar arbitrariamente seus lucros, você vai perder simplesmente seus clientes. Está cobrando caro demais? O pessoal vai migrar para os outros clientes e você vai quebrar. Para os outros fornecedores, você vai quebrar. Então, seria o mercado, a mão invisível dizendo, aumentou o preço, vou levar seus clientes para outra pessoa. Só que essa teoria que é tão bonita, a gente sabe que não funciona na prática. Em algumas cidades brasileiras, em várias, aliás, se o Adam Smith tivesse tentado abastecer um carro, ele teria lembrado da possibilidade de que esses grupos combinassem os preços e colocassem o valor lá em cima para todo mundo lucrar. A cartelização, que é uma das formas de distorções do mercado. Então, muitas vezes, é necessária a presença da mão visível do Estado para controlar essas distorções. E mais, quando a gente olha para a Constituição brasileira, nossa decisão política fundamental, aí eu gosto de lembrar da parte de teoria geral do Estado, em que a gente diz que a Constituição é a norma fundamental que cria determinada estrutura de Estado, e nela estão as decisões políticas fundamentais. Todas elas. Quando se diz que o Estado tem que sempre buscar o bem comum, há dúvidas sobre como é melhor buscar o bem comum. Muitos defendem sistemas econômicos diferentes. Muitos chegaram a defender comunismo, outros capitalismo, outros falavam em socialismo. Há uma discussão, o que é que seria melhor? Em cada época da evolução da humanidade, há a prevalência de certos sistemas econômicos. E há uma interferência muito grande. Claro que para você adotar determinado sistema econômico, a organização jurídica é uma, diferente da organização jurídica para um sistema econômico diferente. Então nós temos uma simbiose, aí, uma convivência entre direito e economia, em que um influencia o outro influencia o um. Então, a base deve constar da Constituição brasileira. O Brasil é um Estado capitalista, um Estado socialista, um Estado comunista. Isso tem que constar na Constituição. E consta na Constituição brasileira. O artigo 170 diz que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Entre esses princípios aparece a livre concorrência. Vejam, a combinação de livre iniciativa e livre concorrência nos demonstra que o sistema é um sistema capitalista, a base é capitalista. Onde há livre concorrência e livre iniciativa, não há apropriação do poder público dos meios de produção, há capitalismo. Mas a ideia é que não seja um capitalismo selvagem. Eu já vi um autor dizer uma frase que eu achei interessantíssima, que ele diz que nesse artigo 170, a gente vê ainda resquícios do Muro de Berlim. De um lado se falando em livre iniciativa, mas para mostrar que não é um capitalismo selvagem, do outro lado falando da valorização do trabalho, tentando harmonizar os fatores de produção, mostrando que não são inimigos. É a ideia do capital de um lado, com livre iniciativa, liberdade de concorrência, e de um outro lado, valorizando o trabalho. A Constituição, apesar de trazer princípios claramente capitalistas, trouxe disposições criando vários direitos sociais, vários direitos trabalhistas, intervindo de maneira pesada nas relações de trabalho para trazer garantias que permitam a convivência desses dois lados. O capital e o trabalho convivendo harmonicamente, buscando o desenvolvimento nacional, a diminuição das desigualdades sociais, das desigualdades econômicas e das desigualdades regionais.